dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Canta comigo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonha, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, e como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Tudo que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse e não falasse tudo de uma vez. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: que foi? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pediu que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: que foi? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me faz relembrar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se ler cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém
cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou. Um olhar, um abraço amigo, uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Um olhar, um abraço amigo, uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Somos todos irmãos, juntos a caminhar. Vamos dar as mãos, juntos vamos cantar esta linda canção que fala de fé e amor, levando aos corações a paz do nosso Senhor. Um olhar, um abraço amigo, uma palavra de força e de fé. São pequenos gestos de amor que Jesus nos ensinou. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero,
somente em ti encontrarei. Mais uma? Mais uma. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Muita paz no coração de vocês. Muita gratidão. Toninho, Deus abençoe. Muito obrigado. Assim seja. Deus abençoe de coração. Bom trabalho para vocês. Pedro Oliveira. Abençoado estudo para vocês. Agora eu vou para a Bahia. Pedro Oliveira. Seja bem-vindo à FEGESDEM. Deus abençoe. Assim seja. Assim seja. Um abraço a todos. Continuando nessa harmonia, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos espíritos protetores, nosso anjo da guarda, nossa gratidão. Gratidão ao mentor da casa, São Vicente de Paulo, que ele esteja nos instruindo, nos auxiliando, e que essa noite seja de bastante proveito para que a gente possa aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus na luz da doutrina espírita. Que os nossos mentores estejam amparando o nosso expositor de hoje, para que ele nos traga bastante esclarecimento. E vamos pedir à espiritualidade para que possa estar visitando os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estejam em sofrimento, visitando os nossos irmãos nos leitos de hospitais com Covid,
os nossos irmãos nos asilos, nas creches, nos orfanatos. Enfim, que Jesus possa deixar um pouquinho, uma gota do seu amor em cada coração, que possa estar aliviando e consolando. Que o Mestre Jesus nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Pedro, a palavra é sua. Deus abençoa. Você tem 1 hora para estar falando conosco. Gratidão. Ademir, te agradeço pela atenção. Obrigado pelo convite. Estão todos me ouvindo? Então, tá ok, então. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez e nessa oportunidade está sendo gravado, né? É mais uma responsabilidade para a gente estar fazendo esses estudos. Bem, o estudo que nós estamos trazendo aqui hoje fala de uma coisa que nós fazemos parte, que é a família, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a família que escolhi. A gente sabe que a família que nós escolhemos, ela é a nossa melhor oportunidade. A gente vai trazer aqui um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante grande, útil e fácil de ser interpretado. Acho que vale a pena a gente estar nessa oportunidade, estudando aqui, né, e passando para vocês também essa questão desse estudo. Então, a gente começa aqui, ó, de certa forma, trazendo para nós uma visão espiritual, né, a visão espírita da questão da família, lá na questão 766 do Livro dos Espíritos. E traz para nós a questão da vida social está em natureza? Essa é a pergunta que os Espíritos fazem, né? E Allan Kardec faz ao Espírito e a resposta vem o seguinte: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Portanto, é uma lei natural o convívio em sociedade para que busquemos em conjunto de nossas aptidões e virtudes o progresso moral e intelectual. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares. Então, nós vivemos em família, e a família é a nossa oportunidade de a gente estar nos melhorando. Então, toda oportunidade da família, nós temos uma programação, né, uma programação espiritual para que nós façamos parte dessa ou daquela família. E o que acontece muito, principalmente com os nossos jovens, né? Um dia nós somos jovens, nós somos rebeldes também. Qual que é a discussão maior que nós temos, que é tão comum no seio da família? A discussão maior é a seguinte: eu não pedi para nascer nessa família. Eu não vim para essa, eu não escolhi vir. Por que eu nasci nessa família, não nasci na outra família? Geralmente as questões são, né? A outra família é melhor do que a minha. Será que é mesmo? A doutrina espírita traz para a gente que a família é como um instituto abençoado em que um grupo de espíritos necessitados e em compromisso inadiáveis de auxílio e reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontra-se num programa de prova e expiação graças ao princípio da reencarnação. Lógico, evidente que te perguntando aqui, por que eu vim nessa família? Então, tudo tem um porquê, não existe a questão, nada é por acaso, né? Nós temos essa oportunidade de estar nos melhorando cada vez mais. Então, aqui, ó, lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, traz para nós o seguinte: toda reencarnação é precedida de planejamento. Então é o seguinte: como é que eu planejei isso? Será que realmente eu fiz isso? Graças a Deus nós temos a bênção do esquecimento, onde a gente não pode, de certa forma, lembrar de tudo que nós fizemos. Mas a família é o nosso burilamento, onde que nós vamos nos melhorar cada vez mais. Seja agora ou seja depois.
né? Não tem como a gente evitar. Aí vem aquela pergunta, né? Será que isso mesmo? Eu aceitei vir nessa família? Eu propus isso? Com certeza nós acertamos essa condição. Talvez a gente não lembre que agora, na hora lá, você pode não ter aceitado, né? Você não pode ter pedido para nascer, mas você aceitou a vir nessa oportunidade. Então, isso é uma questão de oportunidade para cada um. Não tem como a gente fugir dessa situação. A gente vê assim, como é que funciona isso? Qual que será a questão da visão espírita nessa condição toda? Nós escolhemos ou não? Nós temos aqui, depende muito dessa escolha. Dependendo do caso, em alguma situação, alguns de nós já estamos num nível de evolução espiritual e nós conseguimos já conscientizar, raciocinar de uma forma melhor e mais equilibrada a respeito de certas questões que a gente já passou. Principalmente nas consequências futuras dos nossos atos praticados. Aí sim, a gente aceitou essa proposta. Talvez nós participamos de processo de programação de nossas futuras encarnações, particularmente da escolha da vida futura, aceitando ou não uma prova ou expiação, a fim de acertar as nossas pendências. A gente traz aqui uma observação, talvez você já... Essa é muito citado no meio espírita, a reencarnação de Segismundo. Né? Muitos têm essa consciência, já ouviu essa história. Segismundo teve um desagravo, né, com Adeline, com Raquel, e ele pediu, né, para que ele viesse naquele seio familiar, para que ele pudesse ter uma nova oportunidade. Então é o seguinte, quem somos nós para falar que sim ou que não? Então nós temos essa questão de estar nos preparando, né, para vir desse orbe, trabalhar, pesquisar e escolher, sim, uma questão de uma família ou não. Mas os nossos jovens, né, como também nós já fomos jovens um dia, a gente sempre questiona, né, por que a minha família é assim e a família de fulano é assim? Geralmente, a grama do vizinho é melhor do que a nossa grama, porque a gente não dá valor por ela. E nós estamos preocupados somente com a vida dos outros, esquecendo a nossa vida. Então, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua oportunidade. E isso aqui é a questão da nossa aprovação, da nossa condição de voltar a esse orbe e melhorar. Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, eu vou ler, tá? É a questão 258, traz o seguinte. Na espiritualidade, antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Estou perguntando aqui, se quando a gente, né, antes da gente começar a nova etapa, né, nessa nova existência, na vida corporal, nós temos consciência das coisas que vão acontecer durante a nossa vida? Os espíritos respondem o seguinte, nós mesmos, ele mesmo escolhe o gênero de prova que quer passar. Então, se nós escolhemos o gênero que nós queremos passar, isso quer dizer que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, né, que nos é concedido. Isso é uma regra geral. Né, e essa regra geral é para todos. Você escolhe o que você quer fazer, mas tem a questão da oportunidade do que vai acontecer. Você assume os seus erros, né? Então tem essa oportunidade também. E lá na questão 259, traz para nós também o seguinte, se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí vem a resposta lá né, dos espíritos.
Todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolheste e previste tudo que vos acontece nesse mundo, até nas menores coisas. Vós escolheste o gênero das provas. Os detalhes são consequentes da situação em que viveis e frequentemente de vossas próprias ações. Então, isso quer dizer que a gente não escolhe as dificuldades, mas nós passamos por isso porque é uma questão de provação. O Espírito sabe que, ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar. Pode ser que você venha com uma deficiência, pode ser que você venha com uma inteligência maior, pode ser que você venha numa família que tem recursos financeiros, pode ser que tenha um recurso que mal você tem para poder alimentar. Isso são questões de oportunidade que nós merecemos. Então, tem essas situações todas que nós vivemos para poder nos melhorar, né, dentro dessa consequência de uma forma melhor. A gente trazendo aqui, né, essa condição de você vir em uma família ou noutra, isso porque a gente optou, nós temos que passar por essa condição para a gente, em busca do nosso crescimento, nossa evolução espiritual. Em certas ocasiões, não há possibilidade de escolhas, principalmente quando o espírito encarnante encontra-se muito confuso, desequilibrado, sem as condições de raciocinar direito. Particularmente nos casos quando existe grande conflito de relacionamento entre as partes envolvidas e ligadas por resgate, né? E nesses casos, a reencarnação ela pode ser imposta ao espírito como expiação. Então é o seguinte, a expiação também é uma prova imposta. Tem a questão também da encarnação compulsória. Tem a questão de missão, que a gente vem, alguns espíritos vêm com missão para poder ajudar, crescer, ser alguém, ser um cientista, ser alguém que vai trazer alguma coisa para melhorias. Então, tudo isso são o quê? São oportunidades que temos nós. É fácil? Não, mas necessitamos de passar por esse burilamento. Isso também é considerado como a regra da exceção. Já na questão 262 do Livro dos Espíritos também, ele traz lá o seguinte: quando o espírito usa o seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sim de sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Estou trazendo aqui essas questões para depois a gente discutir um pouquinho melhor. Nessa situação, os espíritos respondem: Deus sabe esperar, não apressa a expiação de ninguém. No entanto, perante a lei, um espírito pode ter encarnação compulsória ou imposta, como havia dito, de acordo com a sua inferioridade ou sua má vontade. Não está apto a compreender o que poderia ser mais útil e, quando dessa encarnação, servir a temer de purificação ou adiantamento. Ao mesmo tempo, pode servir também de expiação. Então, nós temos essa condição de estar sempre buscando alternativas para a gente poder crescer. E quando a gente vem nesse plano para poder, dentro de uma família, a família é o primeiro, é o lar onde que você vai ter a sua primeira condição, vai ser a primeira seara onde que você vai aprender a amar, ou você vai aprender a conviver, onde você vai ter as pessoas que vão poder te ajudar no seu crescimento. Nem sempre, dentro de uma gleba familiar, todas as pessoas são espíritos simpáticos. Nem sempre. Mas existe a possibilidade dessa oportunidade, a gente vir com a família, todo mundo da mesma situação. Não vai ter nenhum tipo de problema. Mas temos situações em famílias que é necessário que você faça. Que você pode ter ali a questão de um rival, pode ter sido a questão de uma mãe que abortou, e aquele filho necessita dessa oportunidade de voltar. E é a questão de quê? De crescimento.
Então, nós temos que estar sempre preparados para essas situações todas. A nossa vida não é simplesmente viver aqui, não. Todos nós temos um compromisso, todos nós temos uma oportunidade. Ninguém veio aqui por acaso. E a família é o melhor lugar para a gente poder aprender a amar. A gente fala assim, amar. É fácil amar? Depende muito. Às vezes amar só da boca para fora, mas tem que amar de coração. Sentir de fato o que são essas questões. Sentir necessidade de se colocar no lugar do outro. A família está justamente para isso. Vejamos o coração da mãe, principalmente das mães, né? Receber um filho, cuidar do filho, criar esse filho, de repente esse filho desviar. Olha o sofrimento dessa mãe. Ela sente-se culpada, o pai se sente culpado, mas a oportunidade não é somente do pai e da mãe. E o filho tem também que entender que ele veio aqui por uma oportunidade. Talvez ele tenha aceitado esse compromisso de vir nessa família para se melhorar. E houve essa oportunidade e ele simplesmente talvez não tenha absorvido. Na questão 262 também do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, fala da seguinte forma: como pode o espírito, em sua origem simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Uma pergunta interessante, né? Como que nós, né, espíritos de origem simples e ignorantes, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por nossas escolhas? Somente o corpo físico que dissolve, mas a alma permanece. Nós não somos espíritos novos, né? Nós estamos aqui já de várias outras oportunidades, né? Estamos aqui a cada vez mais nos melhorando, e isso que importa. Um dia nós vamos ser anjos, não é isso? A resposta do Livro dos Espíritos é a seguinte: Deus sempre supre a inexperiência ao traçar o caminho que deve seguir, como fazeis com as crianças desde o berço. Deixa, porém, livre para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, que muitas vezes se extravia ao seguir o mau caminho, se não escuta os bons conselhos dos bons espíritos. Então, nós temos essa questão aí dos bons conselhos. A gente não escuta os bons conselhos, porque a gente não quer escutar. Né? Essa que é a situação. Eu quero entender, mas eu vou melhor os meus amigos, né, que estão me dando conselhos errados. Não quer escutar. Essa é importante também, a gente está sempre preocupado com essa questão. Lá na questão 337, também dos Espíritos, traz para a gente: a união do Espírito com determinado corpo pode ser imposta pela providência divina? Pode ser imposta, bem como as diferentes provas, especialmente quando o Espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com um conhecimento de causa. Como expiação, o Espírito pode ser obrigado a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento, pela posição que terá no mundo, poderão tornar-se para ele uma punição. Então, nós temos que estar sempre... Isso já de quem que é a responsabilidade? Nós temos a responsabilidade de entender tudo isso. Graças ao bom Deus, né, nós temos aqui a bênção do esquecimento, como já falei anteriormente. A gente tem que estar sempre... Se a gente ficar nessa condição de esperar tudo cair do céu, a gente não progride. Mas a gente nós temos que dar um passo à frente, nós temos que estar sempre elevando os pensamentos. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Nós temos que estar sempre buscando alguma coisa, e a melhor forma de estar buscando é você estar no caminho reto. É você fazer as coisas de acordo
não fugir a essa oportunidade. Porque nós temos essa condição de saber o que nós estamos fazendo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E a família tem essa oportunidade de estar sempre ali, ó, nos guiando. Estar sempre ali nos dando essa questão toda. Como que eu tenho que fazer essa oportunidade? Então, nós estamos aqui buscando a questão do nosso aperfeiçoamento. Nós estamos buscando isso. Geralmente, nesse último caso, em que ocorrem as chamadas reencarnações impostas, e que pode acontecer as encarnações mais difíceis de suportar. Porque nessas encarnações impostas é que realmente a gente tem essas grandes dificuldades, onde tem os maiores conflitos familiares, onde o pai não aceita o filho, onde o filho não aceita a mãe, ou vice-versa, ou os irmãos automaticamente não se dão. Aí vem o quê? Vem a questão da paciência do pai e da mãe de resolver essa questão. É uma questão de nós temos o tempo todo as oportunidades de melhoria. E é justamente no seio familiar e que essas oportunidades desses conflitos familiares, que elas podem ser valiosas para ser resolvidas. Porque é na compreensão que a gente vai resolver essas questões todas. É no amor filial que a gente vai resolver essas questões todas. É a questão da obediência que a gente vai resolver as questões todas. Então, aí que está essa grande oportunidade da gente estar nos melhorando cada vez mais. Todos nós temos problemas nas famílias. Os dedos da mão não são iguais. Nossos filhos não vieram assim, todos eles perfeitos nessa condição. Sempre tem alguém que tem ali, você tem que ter um trato diferenciado. E aqui cabe a nós, né, como família, estar ali buscando a questão do senso comum. Então é o seguinte, nós sempre escolhemos aonde que eu quero ir. Não existe nada por acaso. A família é a bênção para que nós possamos crescer. E é nela que a gente vai aparar todas as nossas dificuldades. Esse é que é o grande objetivo. A gente aparar nossas dificuldades, a gente nos melhorar. Eu estou sempre falando a questão de melhorar porque essa é a oportunidade que nós temos. Não tem como. A gente vive família 25 horas. Não tem como te fugir dessa oportunidade. E a família é o bem maior que nós temos. É na família que você cresce, é na família que você é mostrado para a sociedade. É na família que vai te dar a oportunidade de você vencer a sua vida. É na família que vai te colocar no lugar onde você tanto necessita. Mas devemos aprender a conviver em família. Às vezes, os pais escolhem uma seita acolher um filho, um espírito mais rebelde necessitado, a fim de auxiliá-lo ou ajudar a encaminhar. Como eu disse anteriormente, nós temos uma programação espiritual. Chegando lá no plano espiritual, o casal vai receber a orientação dos espíritos, né? Assim, ó, nós estamos com o nosso irmão nessa condição, necessita reencarnar, só que tem a dificuldade aqui, ó, e é isso aqui. Ele tem uma dificuldade enorme, ele é bastante rebelde, e geralmente os pais aceitam essa oportunidade para ajudar, porque é uma prova tanto dos pais, quanto a prova também para esse irmão que está vindo. A dificuldade é mútua. Ainda tem a condição ainda de ocorrer ainda que um rival de uma vida pretérita, né, vem encarnar nessa família como pai, como mãe, como irmão, até mesmo como um cônjuge. E aí sim, como que eu vou receber isso? Como que eu vou trabalhar isso? Durante o dia a gente trabalha e durante a noite a gente descansa somente o corpo físico.
nosso espírito ele vagueia. E aí que a gente vai para onde que nós temos maior afinidades. E geralmente vai buscar orientações. O nosso sono automaticamente nos reporta, nos leva a algum lugar para a gente poder aprender cada vez mais. E trazer soluções que a gente vai poder ajudar na família. Então, nós temos essas questões todas de estar sempre resolvendo. Ainda tem a condição, como eu trouxe anteriormente, que uma mãe que não permitiu que uma criança nascesse, na questão do aborto, ela vem e pede novamente a oportunidade com aquela mãe. Nós tivemos um caso recente de que uma mãe, ela já tinha 2 filhos, e ela queria, né, ela foi comunicada que ela ia ter mais uma criança. Ela simplesmente disse, não, eu não quero ter agora. E ela aí foi dada pela oportunidade, já que ela não podia ter esse filho agora, que ela fosse madrinha daquele filho com outra mãe. E ela foi madrinha, a criança nasceu, ela foi madrinha, a mãe procurou, queria que ela fosse madrinha, acompanhou. Mas só que esse filho não gostava dela. Teve esse problema. E aí, como é que fica? Será que houve um resgate? Será que houve a questão de uma indiferença? Então, é complicado. E bem provável que, talvez, essa criança pode ser, ela questão de gratidão, mas talvez não. Mas vai chegar uma oportunidade depois que essa criança volte como neto, né? Vai voltar nessa mesma oportunidade, e isso vai dar certo. Isso pode melhorar a questão desse relacionamento. Não quer dizer que ela perdeu essa encarnação, não. Pelo contrário. Ela simplesmente ela aceitou ser madrinha, que é uma mãe em uma situação diferenciada. Mas também tem essa condição. Porque a família não é somente pai, mãe. A família é o pai e a mãe, é o padrasto, é com a madrasta, é a família de irmãos somente, é a família com os avós. Então, nós temos vários tipos de família. Então, essa oportunidade também é uma responsabilidade que nós temos. Quantos casais que não podem ter filhos, mas vão lá e conseguem adotar? E chegam lá, qual a afinidade com essa criança que foi adotada? Talvez seja até maior do que um filho. Então é o seguinte, a gente escolhe a família, e é isso que é o mais importante. Não tem jeito, nós escolhemos sim. Só que a gente não lembramos, pelo fato da gente ter ainda essa imaturidade espiritual. A gente vê que são muitas situações envolvidas nesse caso. Mas devemos compreender também que existe um motivo e algo a ser feito também nessa condição. Sempre há uma razão para que sejamos ali encarnados naquela ou nessa ou naquela família. Como falei, não é nada por acaso. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele está sempre no controle das coisas. Ele sabe de que cada um necessita passar. Ele sabe das nossas condições. Ele sabe que nós necessitamos passar por esse burilamento. Se não for agora, vai ser depois. Eu vi outro dia uma live onde que estava trazendo a questão de um irmão gêmeos. E esses irmãos gêmeos, um era mais tranquilo, outro era mais extrovertido. E eles foram para uma balada e um dos irmãos, automaticamente enveredou na bebida e aconteceu o acidente, ele veio a desencarnar. Houve aquela comoção e também foi sabido que a programação dele não era aquela que ele tinha que ter. E a espiritualidade, depois de mais ou menos um certo tempo, que não foi pouco, uns 8 a 10 anos aproximadamente, esse irmão dele, gêmeo dele, ele não tinha compromisso de casamento, mas ele veio novamente a formar uma família. E no plano espiritual, durante o sono, foi trazida a oportunidade desse irmão dele voltar como filho dele. Foi aceita essa condição.
Nesse caso, a família também dele teve a oportunidade de ainda viver com esse filho, pelo fato de ter uma morte muito precoce. Então, a avó, né, recebeu esse neto como filho, porque, na verdade, os netos são os nossos filhos também. Então, só como é que a espiritualidade trabalha? A questão da questão também de você melhorar dentro do campo familiar. Então, nós temos essa questão, sim. Então, assim, a encarnação desses dois irmãos não foi perdida. E, automaticamente, a encarnação dessa mãe, desse pai, também não foi perdida em função daquele filho ter precedido a questão da sua morte basicamente com um suicídio indireto, né, que tinha consciência das coisas que estava fazendo, e voltou no seio daquela mesma família para cumprir a sua condição. Ou seja, todos nós temos essa missão de ir e voltar dentro daquele aprimoramento que nos é trazido. Lá na questão 208, né, do Livro dos Espíritos também, trata assim: o espírito dos pais tem influência sobre o filho após o nascimento? A gente vê que, em alguns casos, a gente vê que, né, muitos pais, principalmente mãe, maltratando criança e tudo, aquele negócio todo. Mas a resposta dos espíritos faz para onde que a influência é muito grande. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. O espírito dos pais tem como missão desenvolver o seu filho pela educação. E para nós, pais, é uma tarefa. Se a gente falhar, nós podemos ser culpados pelo nosso fracasso. Porque houve a questão desse compromisso. Aí assim, puxa vida, será que eu estou fazendo o certo para os meus filhos? Será que eu estou fazendo certinho? Será que eu estou dando a orientação necessária? Será que eu estou encaminhando ele para o bom caminho? Sim. Você dá ao seu filho a boa educação, você ensina para eles né, tudo aquilo que é de bom, mas nós temos o livre-arbítrio. A partir do momento que o seu filho ele desvia, tem uma má conduta, você vai tentar resgatar o seu filho de qualquer forma. Mas chega um ponto que você não tem mais condições de fazer aquilo. E o que você vai fazer? Você vai largar? Não. Você vai continuar buscando. Até eu chegar ao ponto que ele vai entender que ele está errado. É tarefa fácil? Não. É uma tarefa muito difícil. Mas nós temos que dar continuidade. Lá na questão 209, fala o seguinte: por que os pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Aí vem a resposta dos espíritos da seguinte forma: um espírito mau pode pedir pais bons na esperança de seus conselhos o oriente a um caminho melhor, e muitas vezes Deus concede. Eu vendo que aquele casal tem um bom coração, né? Essa espiritualidade que está havendo, tem um bom discernimento, tem a preocupação de zelar pela família, e é aquilo que eu quero. Então, Deus dá essa oportunidade. Isso é a prova? É prova. São todas as condições que nós vemos para esse obra, são provas. Seja ela expiação, seja ela a questão a questão de você ser a expiação, seja a questão de merecimento, seja missão, tudo isso é prova. Porque essa é a condição que nós temos, a gente está trabalhando isso. Nós necessitamos dessa questão toda. Os bons exemplos que nós temos nos dá essa oportunidade. Porque um exemplo bom arrasta milhões de pessoas. Mas nós temos o caso também de que os pais dão exemplo certinho, mas os filhos não acompanham. Aí isso é culpa dos pais? Nem sempre. Muito mais é a questão do próprio do livre-arbítrio de cada um. Ele não consegue absorver aquilo. A gente fala, né, te preocupa muito a questão de nascer nessa ou naquela família,
porque a família tem uma condição melhor, tem um carro, tem isso, tem alguns privilégios, mas não é isso, não. De acordo com a espiritualidade, nós nascemos onde nós queremos e onde precisamos encarnar. A gente não nasce na família errada, porque não existe a questão de nascer na família errada. Nós nascemos porque nós precisamos nascer onde nós iremos encontrar as ferramentas necessárias para a nossa evolução espiritual. Não adianta você querer, não, eu quero nascer na família lá da Xuxa, que tem muitos recursos, que vê no... Não, não. Cada um vai nascer na família que merece. Tem a sua programação. Eu preciso de aprender a trabalhar com isso. Eu preciso fazer isso. Então, a minha família é de pedreiros. Então, eu tenho meu pai que é pedreiro, minha mãe que é doméstica. Eu tenho que aprender a humildade. Deus, né, como diz a música do Leandro Barbosa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, nós temos que ter essa condição. A gente não nasce na família errada. Não existe. Nós nascemos aonde nós devemos nascer. Naquela família que nós nascemos. Naquele local, naquele país, naquele bairro, naquela cidade. Tudo isso tem a ver. Não tem como a gente fugir dessa questão. Não tem como. A gente nasce no lugar que a gente tem que nascer e tem que cumprir essa missão. Como disse anteriormente, a família é o nosso primeiro núcleo social e espiritual. É nessa família que a gente vai receber tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós nascemos, nós recebemos o carinho da mãe, a amamentação, né, o cuidado, o zelo, toda a segurança. Essa questão social e a questão espiritual, que envolve todo mundo nesse processo. Só que tem um problema, a gente não valoriza a nossa família. Nós valorizamos sempre a família do outro, esquecendo a dificuldade que essa família que nos acolheu tem, para nos dar o melhor. Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo que aquela família que me deu carinho, que me deu atenção, é melhor que eu tinha. É o melhor que foi me dado. Não importa o tipo de família que nós vamos fazer parte. Se é uma família formada, como eu falei anteriormente, né? Se é formada por pais, se é formada por avós, pelos irmãos, por madrinhas, por companheiros ou companheiras, não importa. O que importa é o que você tem de melhor naquele momento, que é aquele grupo de familiar. Então, a gente tem essa condição toda. A gente percebe tudo isso. A família, de uma certa forma, ela é tão importante para nós, que onde você chega, por mais que você seja simples, ela está ali para te ajudar. E a gente faz de tudo pela família, não importa como. De certa forma, a família, né, ela é uma espécie de laboratório, que é esse laboratório que vai nos dar a necessária oportunidade para uma evolução moral do nosso espírito. É nessa família que você vai aprender os valores. É nessa família que você aprende a dar conta de que eu preciso crescer. Eu não preciso ficar estagnado ali para sempre. Ficar ali esperando as coisas caírem do céu. Não. Eu posso dar um passo à frente. Eu posso melhorar. Eu posso fazer coisas melhores. Eu posso ajudar essa família. Então, nós temos vários exemplos, né? Não dá para a gente poder citar tantos exemplos, que senão a gente acaba se perdendo. Mas a gente vê que toda reencarnação, ela tem um planejamento. E esse planejamento, ele é bom para o nosso bem.
Não existe essa questão de eu vir para uma família sem ter algo planejado. Mas como isso acontece? Nós somos espíritos. Nós vivemos nesse orbe aqui para a gente poder crescer, elevar moralmente e espiritualmente. Tudo que a gente faz aqui negócio, você vai escrever, você recebe quando você nasce um caderno em branco e você vai escrever tudo aquilo que você está fazendo. E você cresce com essas anotações. Os erros são os melhores ensinamentos que nós temos. E quando eu te falo na questão de família, é que ela está ali com você nos seus maiores erros, que ela vai te sustentar. Então, se toda a reencarnação ela é planejada, e todo o planejamento é sempre para o nosso bem. Não tem como. Às vezes nós necessitamos de vir, a gente tem dificuldade de estar vindo, porque a gente não estudou o suficiente, a gente não preparou, mas você quer vir. Então, lá na programação, você vai estudar, vai se preparar, e vai chegar um ponto assim, não, agora estou pronto. Tem casos que algumas pessoas, quando desencarnam, não há necessidade de voltar para esse orbe. Vamos para outra situação, porque a gente já está numa maturidade espiritual muito elevada. É o caso do Dr. Bezerra. Quando desencarnou, ele podia ir para outro planeta, mas ele preferiu estar conosco aqui, que está conosco aqui, nos ajudando. Como outros espíritos que tem aí, estão nos ajudando aí, ó, principalmente nessa pandemia. E nessa pandemia, eu acho que nós estamos vendo o valor que a família tem. Como nós estamos agarrando nessa família que nós construímos, que nos foi dada essa oportunidade, de a gente crescer. Então é isso que nos faz melhor cada dia mais. O que importa são os laços de amor, de respeito, de afeto, envolvimento a ser desenvolvido. Nós começamos a melhorar e aprender a fazer o bem, a nos amar. Enfim, começamos a corrigir nossos problemas pretéritos justamente na família. Na nossa família, que é a célula familiar, junto com quem? Junto com os pais, com os pais e mães, né? Com nossos avós, com os primos, até mesmo, não vamos esquecer aí, ó, porque os genros e as noras também faz parte desse processo. Nós temos os genros e as noras que a gente escolheu. Nós aceitamos. Então, tudo isso não é de graça, é oportunidade. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, aí tem esse genro, aí tem essa nora e tal, mas quando você vai ver, é uma bênção. Por mais difícil que tem, é uma bênção. Geralmente, os genros e as noras são filhos nossos também. Nós temos que absorver isso. É uma realidade. É aquele filho que não vê, não é consanguíneo, mas você tem que chamar atenção, tem que dar orientação, tem que mostrar que está errado. Às vezes não aceita. É um filho. E não é a família que está dando essa oportunidade dele crescer? Não é na família que está vivendo? Não é na família que ele pediu para poder entrar? Ele também pediu. Não, eu quero participar. Então, sempre existe. A programação espiritual, de novo. Olha só a preparação de reencarnação. Não importa onde você mora, onde você vive. Vai chegar um ponto que vocês vão se encontrar geralmente vai unir essa família. Eles trazendo aqui que as dificuldades que nós encontramos,
dentro da família, os conflitos e atritos que nós encontramos, é justamente ali que nós devemos trabalhar, nessas dificuldades. Dificuldade de entendimento, de absorção. Então, na qualidade de pais, né, responsável pela família, nós temos que orientar sempre. É uma oportunidade que nós temos. Jesus diz para a gente que ele não veio, né, para cuidar, ele não veio para tratar dos doentes, dos sãos, né? Dos sãos, mas sim dos doentes. Essa que é a grande oportunidade. Aí está falando aqui, ó, lá no Evangelho de Mateus, está o seguinte, 9:12. Lembramos também daquela passagem que Jesus, nosso irmão maior, ao ser questionado pelos intolerantes e preconceituosos líderes religiosos do seu tempo, sobre o fato de andar junto de pessoas consideradas de mau índole ou os excluir daquela antiga sociedade judaica, e Jesus lhe disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, nós somos espiritualmente doentes e devemos cuidar um dos outros. Porque se nós fôssemos são, a gente não estava aqui, não. Se nós fôssemos são, nós não estávamos aqui, não. Estaria no plano maior, estava lá, né? Trabalhando lá no nosso lar, trabalhando lá na seara, ajudando as pessoas que estão desencarnando. Tem várias casas espíritas, né? Estava lá no processo de regeneração. Então, mas nós estamos aqui, nós precisamos de nos curar. E é por isso que existe a família, que é a melhor oportunidade que nós temos. Então, traz para nós de novo lá. Então, nós devemos ter maior atenção em agir nessa nossa atual encarnação? Claro que sim. Justamente com aqueles familiares que convivemos, considerarmos seus mais difíceis, aquele que nos temos menos afinidade espiritual, para que conviver com quem a gente se dá bem é muito fácil, mas viver com aquele que é difícil é aquele que a gente não... que é o difícil é o contrário. Aí nós temos que tratar com amor. Nós temos que olhar com um olhar diferenciado. Às vezes a gente nos calar e observar o que está acontecendo. Aí nós perguntamos aqui, como é que está a nossa vida? Como está a nossa relação familiar com aquele que nós temos muito ou pouca afinidade espiritual? É uma pergunta que a gente faz, né? Como é que está a nossa relação com aqueles da nossa família que a gente tem pouca afinidade espiritual? A gente acaba esquecendo, né, que faz parte do grupo. Eu tenho na minha família, mas eu não esqueço, não. Eu estou sempre pensando. Mas a dificuldade talvez não seja minha tanta, mas muito mais de entendimento. É o que nós estamos fazendo, trabalhando. E traz para nós o seguinte, a prática nos mostra que é muito difícil encontrarmos famílias formadas apenas por espíritos encarnados que são simpáticos. Muito mais ainda são formados por espíritos desajustados e geralmente não têm compromisso de reparação ou reconciliação. Esses são aqueles que a gente tem menos afinidade espiritual. Então, o que nós temos que fazer? Abraçar, dar carinho, dar colo, né? Como a gente fala. Às vezes não querem colo. Acham que a gente está fazendo, né, despropositadamente. Aí vem aqui que a família tem a função evolutiva. Além de evolutiva, ela é regeneradora. E nesses casos, a família, apesar de difícil, tem grande impacto na vida de todos que pertencem a essa gleba familiar. Então, gente, é isso aí que nós temos. Não tem como a gente viver sem a família.
Uns falam que a família é bênção, outros falam que a família é uma aprovação. Mas a gente vê que o importante é a gente se esforçar ao máximo para tirar o melhor proveito de cada situação. É de acordo com o nosso livre-arbítrio e com a nossa boa vontade de conviver em família. Igual eu falei anteriormente, os dedos da mão são iguais. Um é diferente do outro. Isso é família. Nós temos família, né, de laços carnais e espirituais. As famílias são formadas pelos laços consanguíneos. E também são pelos seres afins. Pode acontecer encontros de espíritos que se solidarizam, ajudando-se mutuamente, ou ainda rivais ou inimigos, que ainda possuem alguma questão mal resolvida, e que encarnam próximo juntamente para buscar resolver a antigas pendências. Essas são as questões que nós trazíamos anteriormente, a questão das discussões, das brigas dentro de casa, o irmão que não gosta, o pai ou a mãe. Pode acontecer sim. É nessa oportunidade que a gente melhora. É nesse convívio que a gente bate e a gente vai resolvendo essa questão todinha. Os laços espirituais são formados pelos grupos de espírito afim, que gostam da mesma coisa, mas também tem aqueles grupos que têm a dificuldade. Nem toda família, todo mundo tem a mesma condição. Nós temos dentro da nossa oportunidade terrena, amigos que são mais família do que o próprio irmão. Nós temos pessoas, pais dos nossos amigos, que são mais pais do que os nossos pais. Dá a gente muito mais atenção. São oportunidades. A ligação espiritual existe entre eles e não pode romper com a morte, mas se perpetua ao longo do tempo. Isso é questão dos laços espirituais com grupamentos de espíritos afins. Essa amizade, ela não fica somente nesse plano, ela perpetua para a vida toda. Então não tem como você fugir. A gente traz também aqui uma passagem, né, na lei dos mandamentos, 10 mandamentos, que nós devemos honrar o pai e honrar a tua mãe. Porque é um dever moral que nós temos. Está lá em Êxodo 20, 12, né? Que fala sobre a parentela material. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Aí vem lá também, lá em Mateus 12, 46, que fala sobre a verdadeira parentela, né? Que fala lá sobre a questão lá de quem que é sua mãe e quem que é seu irmão. Até eu conversei com a Cida antes, né, queria que a gente entrasse nesse processo, mas já estava já encaminhado, graças a Deus, né? A gente faz o estudo e a coisa vai encaminhando nessa projeção. Então, vem lá, em Mateus 12, 46. A respeito, lembremos também do ensino de Jesus sobre a verdadeira parentela, quando, numa certa ocasião, ele foi avisado pela presença de sua mãe e de seus irmãos, que queria falar com ele. Aí Jesus vai lá e questiona a multidão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vai a ponto para os seus discípulos e fala o seguinte. Falou para as pessoas que estavam em volta dele. Eis aqui os meus irmãos, eis aqui a minha mãe. Porque qualquer um que faça a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e este é minha irmã e minha mãe. Então, diferente da questão da consanguinidade, nós somos diretamente uma família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nossa família universal. Nossa família espiritual. Então, tem essa condição, né, de a gente estar, né, nessa questão aqui, né, quando Mateus traz quem é minha mãe e quem são meus pais. Jesus fala, explica direitinho. Aquele que fizer parte, né, da vontade, qualquer um que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, essa é minha irmã, e este é meu pai.
e minha mãe. Então, todos nós somos irmãos. Essa é a verdadeira parentela. O nosso esforço como filho em procurar aceitar e compreender, amar os familiares, buscando superar as pendências ainda existentes, além de ser um dever moral, é também o maior ou mais meritório que apenas agirmos assim com os nossos amigos ou estranhos. Deus é sábio, visto que coloca junto, numa mesma família ligada pelos laços apertados do sangue, todos os espíritos doentes e endividados, a fim de aprender o quê? A amar. Amar o próximo como a si mesmo. A gente vê, né? Não é tão fácil amar o próximo assim, né? Mas o mais próximo está dentro de casa. É o nosso irmão, é o nosso pai, é a nossa mãe. E vem lá, Deus sabe o motivo de nos reencarnarmos junto de fulano ou de ciclano. Muita gente sempre tenta dizer assim para o outro: você que errou, você que é ruim, você não me entende. A culpa é sempre do outro. A gente não tem essa vontade de entender que o culpado somos nós. A gente entende que o outro é culpado, mas a gente não. Eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando, né? A Cida pediu que a gente encerrasse pelo menos com uns 2 minutinhos antes. Eu queria ver com o Ademir, se é isso mesmo, Ademir, ou se a gente pode dar prosseguimento. Bom, eu acredito que pode concluir, depois Então, tá você bom, faz a então. prece. Então tá bom. Vou concluir então, Deus Ademir, abençoe. e a gente faz a prece então. Bem, pessoal, geralmente a gente realmente deu 1 hora e 1 minuto, né? A questão da família que a gente escolhe, ela é muito importante, porque a gente às vezes, não, graças a Deus, a gente nós temos a bênção do esquecimento. E a família não é sempre uma maravilha. É ali que nós temos que viver nossas oportunidades. Nós temos que viver a família como se fosse uma festa, como se fosse um Natal. Porque para construir um lar não é fácil. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Não podemos esperar pelo outro, simplesmente agir pela emoção. Nós temos que fazer aquilo que realmente nos compete. Entendeu? Fazer o melhor para que essa família seja importante para sempre. E o papel do Espiritismo é justamente esse, ajudar a compreender as dificuldades, ajudar a entender essas questões que foram trazidas, ajudar a levar o Evangelho para dentro de casa. Façamos o culto no lar, façamos a oportunidade de estar sempre orando e pedindo a Deus para que nos proteja. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E a família é essa questão que nós temos. Então, gente, eu agradeço aí a oportunidade de estar fazendo com vocês esse estudo. Foi muito importante para mim, viu, Ademir? Eu agradeço, sim, a oportunidade. E nós vamos, então, encerrar o nosso estudo aqui com uma passagem, né? Uma prece aqui, ó, do Pai Nosso. O Pai Nosso aqui, pelo Monsenhor Horta, psicografada por Chico Xavier. Ela é muito interessante, eu gosto muito dessa prece. Então, nós elevamos nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, da luz dos sóis infinitos, Pai de todos os mitos deste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seu nome sublime. Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor, venha a nosso coração o teu reino de bondade, paz e claridade na estrada da redenção. Cubra-se o teu manto e não vacile nem erra, no céu com toda a terra, de luta, de sofrimento. Envia-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feita na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passado escambroso de iniquidade e de amor. Auxiliemos também dos sentimentos cristãos
a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, todo mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, que se faz à vontade do vosso amor. Que assim seja.